Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando esse jogo de amanhã entre Vasco e Fluminense. Fluminense perdeu para o Juventude, né? Sangra, caras, sangram. Então dá para vencer o Fluminense nesse jogo de Campeonato Brasileiro. Acredito eu que dá sim para vencer. O jogo vai ser amanhã às 9h30, horário de Brasília. 3 jogos às 9h30, hein? Sabadão, 9h30. Não me lembro de ter visto o jogo nesse horário, né? Mas vamos lá. Amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar a sua opinião, seu comentário. Dá para acreditar numa vitória diante do Fluminense nesse jogo de amanhã? Fluminense, primeiro time na zona de rebaixamento. Vasco com 24 pontos. Se vencer, vai a 27 e deixa o Fluminense lá, né? É o que a gente espera. Ainda mais um time treinado pelo Mano, né? Ele não dorme quando acontece isso. E chamou a atenção o número de jogos do Paiva. Eu sei que não é só de Campeonato Brasileiro, mas já dá quase um turno. É um trabalho que está ganhando, pelo menos, credibilidade para que continue. Né? Um técnico que, se não fez milagre no Vasco, está conseguindo pelo menos o limite do que esse elenco pode dar, do que esse time pode dar. Vai ser um confronto interessante nesse sentido. São dois trabalhos, dois técnicos aí com trabalhos de redenção e muito competentes. Podem não encher os olhos, podem não ser o ideal das duas torcidas, mas para o momento dos dois times, dois trabalhos de muita competência e de muita redenção, né? Dois times que, quando esses técnicos chegam, os times estavam em situações muito piores do que a que estão agora. E o Vasco não tem jogo no meio de semana, né? Ele continua na Copa do Brasil, mas não está em Libertadores nem em Sul-Americana. Já o Fluminense tem o primeiro jogo do confronto diante do Grêmio, jogando em Curitiba, né? Agora, se a gente falasse um mês atrás, a gente já sabia que o Fluminense teria esse jogo. Um mês atrás, a gente imaginaria, o Fluminense vai ter que entrar com... Não tem nem o que pensar nesse jogo contra o Vasco antes do jogo contra o Grêmio, porque ele estava afundado lá na lanterna. Agora, ele continua na zona do rebaixamento, mas ele está bem mais tranquilo, depois de 4 vitórias. Mas é força máxima. Eu não vejo dessa forma, não. Para mim, prioridade do Fluminense é brasileiro. Vai com força máxima no Clássico. É que é difícil em relação à Libertadores, né? Quando você fala isso em relação à Copa do Brasil, as coisas ficam mais claras. Mas, puxa vida, o Fluminense é o detentor do título na Libertadores. Então, e ele, apesar de ainda estar na zona do rebaixamento, ele não está muito mais seguro de que ele pode sair dessa zona? Depende. Depende, ele está jogando melhor e ganhou 4 seguidas, não está sofrendo gol. Você sabe o que pode representar uma derrota num Clássico? Internamente? Ele sabe que ele tem futebol para sair dali. Se o Fluminense ganha do Vasco, ele fica a 1 ponto do Vasco. Faz o movimento inverso. Assim, o Fluminense tem um jogo pela Libertadores. Tem, mas valendo vaga para as quartas de final. Mas a situação, ela melhorou, mas ela ainda é complicada. O Fluminense ainda está na zona do rebaixamento. É muito dinâmico o Campeonato Brasileiro. Não há dúvida, mas não está muito melhor? Sim. Do que estava um mês atrás? Nem comparação, até em rendimento. O Mano Menezes melhorou o time. Estou dizendo, assim, não é que ele ganhou 4 jogos por acidente, ele está jogando melhor. Sim. Ele melhorou defensivamente e ofensivamente, principalmente com a volta do Arias, com o Cauã Elias. Estilo mais vertical, um time hoje muito mais seguro. Time. Eu acho que o Fluminense não vai com 100% dos reservas, mas também não vai com 100% dos titulares. Eu acho que vai com força máxima. E aí, passa muito pelo que ele fez na Copa do Brasil, quando ele botou o time titular. E foi um jogo de muito desgaste físico. E não adiantou nada. Porque ele foi até os 49 do segundo tempo ali tentando uma virada contra a Juventude, tentando acreditar que era possível uma vaga na Copa do Brasil. Eu acho que o jogo para poupar seria aquele. Porque já tinha perdido o primeiro, Copa do Brasil tem dinheiro, vale dinheiro, mas... Primeiro em que poupou. Nesse momento ela é menos importante que a Libertadores e do que o próprio brasileiro. Então ele poupou no primeiro, não poupou no segundo. Pensando que terça-feira tem um jogo com o Grêmio, eu acho que ele vai poupar alguns jogadores importantes. E isso não significa dizer que o Fluminense vai perder qualidade. Por exemplo, se ele tira o Ganso do time, vai entrar com quem? Com o Marcelo. Começa por aí. Mas perde muito. Porque o que o Ganso está jogando hoje... E o potencial do Marcelo... Mas o Marcelo está machucado, né?
Tem que ver como é que vai ser a condição dele. É porque o Ganso está jogando muito. Sim, o Ganso está jogando muito, mas se for o Marcelo, se o Marcelo tiver condições de jogo para entrar no lugar dele, acho que não perde muito, não. Inclusive ajudando na recomposição o Ganso. O Ganso está jogando muito. Sim, é fato. Com a bola no pé a gente já muito. sabe, né? Mas ele tem jogadores ali para trocar em algumas posições, não em todas, mas para manter um bom nível. Ele pode, se quiser, tirar o Cauã, acho que não vai tirar, porque é um jovem aí, está cheio de fôlego, cheio de gás, não tem tantos jogos nas pernas, mas ele pode começar com o John Kennedy, dar uma chance ao Kennedy de tentar se recuperar a sua imagem junto à torcida. Então, acho que o Fluminense tem um elenco hoje que permite ao técnico mexer em algumas peças e manter qualidade no time que vai para o jogo. Pensando que não dá para abrir mão de uma Libertadores. Então eu vejo o Vasco mais forte nesse aspecto, porque o Vasco entra depois de um jogo muito desgastante, mas que foi terça-feira, então ele tem um dia mais de descanso, e pensando que na semana que vem não tem jogo. Então, para o Vasco é entrar com tudo. O ponto positivo... Dá para dizer que é um campo neutro? Estádio Newton Santos? Dá, mas é aquela história, não vai ser... Eu tô errado. Não vai ser 50-50. a maioria do Vasco, né? Não vai ser maioria do 50-50. Vasco. Ser mandante vai... Mandante teórico. O Vasco está mais fresco, como diriam os técnicos portugueses, né? Eu acho que isso pode ser importante. Está mais fresco e também com a cabeça menos dividida. É a Libertadores. Se fosse a Copa do Brasil, não teria dúvida nenhuma. Mas é a Libertadores, o Fluminense é detentor do título. O adversário, que é o Grêmio, tem vivido momentos até parecidos com o do Fluminense, nesse sentido da pressão no brasileiro. É um adversário acessível. Eu acho imperdoável ao Fluminense subestimar a chance de passar na Libertadores nesse momento. Acho que tem que se dividir, tem que dividir a atenção mesmo. Eu sei que é difícil, mas Você acha que ele poupa alguns titulares, então, contra o Vasco? Eu acho que o problema foi antes. Eu acho que devia ter poupado com o Juventude na ida e na volta. Na ida já... Valia vaga também, né? Mas, Valia 4 milhões e mas pancada, aí, né? jogando para frente, né? É a Liberta, gente. O Liberta é ponto... muito forte. O ponto positivo é que o Bernal está regularizado, né? Vai ser uma opção, pode ser um jogador para fazer essa rotação, né? Mais um bom reforço para o meio-campo do Fluminense. A respeito do Vasco, o Vasco, no geral, o saldo é positivo com o Rafael Paiva, mas tem uma queda de nível. Né? O time está... Apesar de passar, ele jogou mal, jogou abaixo do que pode as duas partidas com o Atlético Goianiense, concorda? Ele foi pior que o Atlético no confronto, até pelo jogo de Goiânia. Principalmente o primeiro jogo, Primeiro jogo. Né? E o Hugo Moura falou muito sobre isso e dá para ver no campo que o time está mais desgastado na parte física. Muito desgastado. Aquela competitividade, aquele combate que o Vasco conseguia pressionar bastante o adversário não está acontecendo. E eu acho que o Paiva, nos últimos jogos, ele tem tomado algumas decisões questionáveis. Ele não mexeu bem no último jogo. O Vasco sendo pressionado, ele, por exemplo, coloca o Galdames, que é um jogador que não consegue entregar com e sem bola, ficou um clarão no meio campo, pouca marcação. O Vasco precisava de velocidade para o contra-ataque. E aí ele volta com o GB, que é um 9, junto com o Verratti. Então, sim, fez tem algumas... tantas opções para Não tem. fazer diferente? Esse é um ponto, mas, por exemplo, ele tinha... Sempre faço essa pergunta. Ele tinha ele colocou o Galdames. É o que ele tem lá, amigo. Ele tinha o Souza também, para colocar. Eu acho que seria um jogador, pelo menos... Daria menos barulho. Defensivamente, porque quando o Galdames pensando levanta na pra frente, aquecer, Tem Emerson Rodrigues e David. Ele botou o Emerson Rodrigues no final do jogo, o David nem entrou. isso. E o Vasco precisava de velocidade para você ter um desafogo, porque o Verratti fica muito isolado ali. Então, assim, dá para ver que ele está tentando, ele falou sobre isso na coletiva, dar oportunidade para todo mundo do elenco, que é um elenco com carências, tem problemas, o Vasco está até tentando a contratação de alguns jogadores, um deles o Maurício Lemos, né? Zagueiro do Atlético Mineiro. Mas mesmo assim o Paiva ele tem escorregado um pouco, na minha opinião, nas últimas partidas. Ele tem mexido mal, né, algumas decisões questionáveis também de time titular. Tem que ver como é que vai ser esse desgaste. Eu acho esse jogo extremamente equilibrado, até pela queda de nível do Vasco. Mas é uma partida muito importante para o Vasco tentar não entrar naquela zona complicada. Porque se o Fluminense vence o Vasco, fica a 1 ponto. E aí o Vasco passa de novo a pensar muito em fuga contra o rebaixamento.
Outro jogo, você usou a palavra equilibrado. Tem um outro clássico neste final de semana que eu acho que nos últimos anos tinha sempre um favorito, que era o Galo. E nem sempre E nem confirmava esse favorito. sempre confirmou. É isso aí, rapaziada. Vitória é mais que obrigação nesse confronto aí para o Vascão, né? Não é aceitável uma derrota, cara. Se o Vasco perde esse jogo aí, ele perde totalmente a credibilidade que ele vinha tendo e volta a brigar pelo rebaixamento. Se o Vasco não vence esse jogo, a briga dele volta a ser pelo rebaixamento, né? E aí vai precisar de mais uma arrancada de 4 vitórias consecutivas em algum momento. Porque se essa vitória em cima do Fluminense não vier, o Fluminense, cara, só não perdeu em casa porque o Juventude se sentiu confortável, gente. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. O Juventude fez 2-0 e, mano, fiz 2-0, tô de boa. Aí quando eles, fiz 2-0, tô de boa. Aí abriu brecha, não tem camisa para segurar jogo, achou que tava morto, achou que o Fluminense ia deixar barato e tal. E acabou tomando 2 gols, né? Ali no final, o primeiro gol aos 45, o segundo gol aos 43 minutos do segundo tempo e acabou passando um certo sufoco no final da partida. Mas se o Vasco fizer o mínimo que ele vence o Fluminense, cara. Não dá para falar que não vence, que vence, né? O Fluminense vem de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, todas vitórias por 1-0, e sofreu nesses 2 jogos de Copa do Brasil 5 gols. Sofreu 3 gols do Juventude. Eu acho que o Vasco vence esse jogo aqui de boa, hein? Vencendo vai a 27, continua na mesma posição praticamente, né? O negócio é que vai deixar o Fluminense com 20, 27 e 20, são 7 pontos da zona de rebaixamento. Se o Vasco vence o seu jogo atrasado, ele iria a 30, aí sim a tranquilidade maior teria, né? Vamos ver se o Vasco consegue fazer um campeonato brasileiro do jeito que o torcedor espera que ele pode fazer. Dá para fazer um campeonato brasileiro mais convincente. Tem que jogar uma bolinha a mais aí do que vem jogando nos últimos jogos. Classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Esperar que venha um adversário acessível. Seria acessível para o Vasco hoje, né? A Juventude, Bahia, Atlético Paranaense, dá para passar pelo Atlético Paranaense. Quem mais? Acho que não tem muito mais não, né? Flamengo já é um jogo embaçado. São Paulo embaçado. Quem mais está na Copa do Brasil? Esqueci, cara. Mas tem uns 3 adversários aí que dá para ser bem acessível. Se vier o Juventude, então, é colo, hein? Colinho.